22 de dezembro de 1988 foi o dia em que a minha lista de aves observadas perfazia um ano. E como eu já tinha dito no episódio anterior, neste dia uma grande surpresa esperava por mim. É claro que o título do episódio já permite antever que surpresa foi essa. Mas antes de falar mais da espécie em questão, vou dar as boas-vindas ao José Sousa. Olá. Olá, Gonçalo. Pois é, até tivemos a falar da estrelinha, uma coisa microscópica, e passamos por uma coisa bem macroscópica, que é o grou. Pois, a história desta observação, que, como eu disse, aconteceu quando a minha lista completou um ano, foi uma história muito engraçada, porque eu referi que tinha de passar uns dias ao Algarve, e neste dia 22 eu ainda estava lá com um amigo meu que tinha ido comigo e com o meu primo já se tinha vindo embora. Ele tinha carro, nós de manhã tínhamos ido dar uma volta até Monchique e depois à tarde, na tarde desse dia, 22 de dezembro, íamos fazer a viagem de regresso para Lisboa. Nessa altura ainda não havia autoestrada, portanto a viagem era feita por estradas nacionais. E o diretor do Centro Rocha, onde nós estávamos, ali ao pé da Ria de Alvor, que era o Peter Arris, ele disse-me: vocês, se quiserem, façam um desvio por Castro Verde para procurar abetardas. Eu nunca tinha visto abetardas e fiquei goloso com a ideia. Também nunca tinha estado em Castro Verde, portanto era uma zona para mim completamente nova e é preciso dizer que na altura quase nem havia projetos em Castro Verde, portanto era uma zona que em termos ornitológicos estava mal explorada e era conhecida de facto de alguns ingleses que vinham observar aves ao Algarve e depois davam um saltinho a Castro Verde para procurar as aves que ocorrem no Alentejo e não ocorrem no Algarve. Bem, nós então saímos do Algarve, vamos pela estrada, vamos subindo até Ourique e depois desviamos para ir até Castro Verde. De Castro Verde seguimos para norte. Eu fiquei desde logo fascinado por aquela planície que eu não conhecia, que é uma planície praticamente desarborizada, eu nunca tinha visto uma paisagem igual àquela em Portugal. Depois seguimos para norte pela Estrada Nacional 2, que vai em direção ao Aljustrel, e ao fim de alguns quilómetros começamos a fazer paragens para olhar para as planícies, que era mais ou menos o que o Peter Arris nos tinha dito, era nós procurarmos assim nas planícies a ver se havia lá abetardas. Isto já era assim um bocado ao fim da tarde. Eu não sabia muito bem qual era o aspecto das abetardas, só as tinha visto no livro, sabia que eram assim umas aves castanhas grandes, pus-me à procura, não vejo abetardas nenhumas, eis não quando de repente vejo 9, nada menos que 9 aves cinzentas, enormes, assim de tamanho de cegonhas, a voar em bando e que depois foram pousar ali numa zona aberta, mesmo à nossa frente. Mesmo à nossa frente não é perto, mas sei lá, 400 ou 500 metros, portanto um bocado longe, mas suficientemente perto para se conseguirem ver bem. Eu não estava nada à espera disto, por isso é que eu disse que foi uma grande surpresa, porque o Peter Harris tinha-me falado em ir procurar abetardas. Eu não fazia ideia que, em vez de abetardas, me iam sair na rifa 9 grous. Mas foi uma surpresa extraordinária, porque realmente consegui ver as aves bastante bem e foi uma bela prenda para esta data que de facto assinalava um ano da minha lista. Portanto, a minha primeira observação de grous não fui eu ir à procura de grous, como tantas vezes fazemos, foram 9 grous que foram pousar à minha frente ali ao lado da Estrada Nacional, um pouco a norte de Castro Verde. Eles sabiam, foi mesmo prenda de aniversário. Aniversário da lista, sim, mas não deixa de ser aniversário, é verdade. Olha, esta ave é, pelos vistos, já estudada há bastantes anos. Esta ave é estudada, direi eu, desde a antiguidade. Isto é uma ave tão interessante que nós podíamos. Olha, nós temos falado várias vezes aqui aos nossos ouvintes que temos que deixar conteúdos para a segunda volta. Eu, antes de começarmos esta conversa, estava a pensar que no caso desta espécie vamos ter que fazer a terceira, a quarta e a quinta volta, porque haveria tanto para dizer. Além disso, nós já fizemos um webinário, fica já aqui a indicação, em abril de 2021. Fizemos um webinário chamado Grows em Portugal e eu hoje também estava a pensar que se calhar um dia destes tenho que voltar a fazer algo sobre a espécie porque há muita coisa nova e muita coisa interessante para dizer. Portanto, olha, quando for oportuno voltaremos ao tema. De qualquer forma, assim, resumidamente, esta espécie é conhecida desde a Antiguidade Clássica, desde a Grécia Antiga, porque os grãos já eram conhecidos por serem vistos a passar imigração
na região da Grécia. As migrações das aves só foram compreendidas há relativamente pouco tempo, há cerca de 200 anos, mas a migração dos grãos já era conhecida de facto na Grécia clássica, porque os grãos são grandes e migram de dia, e eles todos os anos viam os grãos a passar em direção ao Norte de África, portanto, diziam, depois inventavam-se umas lendas, né, que iam para o Nilo combater os pigmeus e assim outras histórias, mas havia representações antigas em pinturas e em gravuras de grãos, de bandos de grãos a voar ou de bandos de grãos a combater os pigmeus. Portanto, é uma espécie que já é conhecida de facto, desde há muitos séculos. E em tempos mais recentes, esta espécie de facto tem sido bastante estudada, suscitou bastante interesse e continua a suscitar, quer nas zonas de nidificação, quer concretamente no caso de Portugal, nas zonas de invernada. Mas sabes que eles aparentemente já terão nidificado em Portugal até ao final do século XIX, em Portugal e em Espanha. O rei Dom Carlos, que foi um naturalista muito interessado, embora ele se dedicasse mais à oceanografia, ele também deixou muitas informações escritas sobre as aves, e o rei Dom Carlos referia que esta espécie nidificava em Pancas, que fica ali no estuário do Tejo, e também no Baixo Guadiana. Portanto, o Baixo Guadiana provavelmente seriam ali os sapais à volta de Castro Marinho. Isto parece uma informação um bocadinho inusitada, mas a verdade é que se sabe que eles também nidificavam no sul de Espanha. No sul de Espanha, concretamente em Doñana, que é nas marismas do Guadalquivir, e até mais recentemente numa das zonas úmidas naturais mais importantes de Espanha, naturais não costeiras, que era a Laguna de La Janda, que fica na província de Cádiz. A Laguna de La Janda era uma zona importantíssima, eu creio que chegou a ter qualquer coisa como 7.000 hectares, e os grãos nidificaram lá até 1954, portanto já na segunda metade do século XX. Infelizmente, a Laguna de La Janda foi quase totalmente drenada para a agricultura, encolheu imenso, hoje é apenas uma pequena porção daquilo que era, e a população de grãos, que nessa altura, que no final do século XIX chegou a ter 30 ou 40 casais, os grãos simplesmente deixaram de nidificar lá. Portanto, a península, desde que os grãos deixaram de nidificar em Portugal e em Espanha, a Península Ibérica passou a ser apenas um local de invernada. Só que atualmente a invernada... Para todos os efeitos, em termos de espécie reprodutora, ela tem estatuto neste momento de regionalmente extinta, não é? Regionalmente distinto quando estamos a falar da lista nacional, porque o estatuto regionalmente distinto só se aplica quando é uma lista para um país ou uma região. A nível global não existe esse estatuto, não é? A nível global existe ou está viva ou está extinta. Não há o regionalmente distinto. O regionalmente distinto significa que desapareceu de uma região como nidificante, mas continua a existir noutras regiões. Portanto, em Portugal, o grou, enquanto espécie nidificante, tem o estatuto de regionalmente distinto, porque se sabe que nidificou no passado e hoje já não o faz, é o que significa esse estatuto. Em Espanha a situação é ligeiramente diferente, porque em Espanha eles também desapareceram depois de terem deixado de nidificar em La Janda, mas o que acontece é que em Doñana fez-se um centro de recuperação de animais selvagens em 1986, em Doñana e na Canhada de Los Pájaros, que fica perto de Sevilha, e, entretanto, eles começam a receber lá animais feridos, incluindo alguns grãos. E em 2001, há 2 grãos que tinham lá dado entrada e que já estão recuperados, embora não tenham sido libertados, e que eles acabam por acasalar e produzir uma cria. E no ano seguinte, mais 2 crias. Depois começam a entrar mais grãos no centro, vai-se formando ali um pequeno bando. As aves em cativeiro começam a reproduzir-se e depois as crias saem das instalações, ficam ali por Doñana e começam a reproduzir-se em liberdade. Portanto, criou-se novamente uma população reprodutora na zona de Doñana, embora resultante de aves, ou seja, são descendentes de aves que estavam em cativeiro, mas que por sua iniciativa saíram e começaram a reproduzir-se em liberdade. Portanto, não é uma população introduzida deliberadamente. De qualquer forma, é uma população marginal, portanto, em termos quantitativos não tem muita expressão. Mas não é o único país onde se fazem programas de reintrodução. Tenho ideia que a Inglaterra também inicia Penso que em Inglaterra houve alguns programas de reintrodução também. A verdade é que os grãos têm estado a expandir-se como reprodutores um pouco por toda a Europa. Portanto, tem havido uma expansão que, em alguns casos, é natural,
noutros casos poderá efetivamente ter sido auxiliada por programas de reintrodução. E que bem falta fazem, porque pelos vistos mesmo a ave enquanto invernante cá em Portugal também tem o estatuto de vulnerável, não é? Bom, eu sobre isso é um estatuto que me faz um bocado de confusão, devo dizer, porque o GROU já estava como vulnerável no livro vermelho de 2005 e, entretanto, o que é que acontece? A população invernante em Portugal, desde 2005 para cá, a população mais ou menos duplicou. A população nesses anos andava pelos 6 mil indivíduos. Aquilo flutuou um bocadinho de uns anos para os outros, mas em 2004, 2005 andava pelos 6 mil indivíduos e agora anda pelos 12 mil. Só que, ou seja, a população está em franco crescimento em Portugal, em Espanha, estão a crescer por todo lado. O que é que acontece? A lista vermelha, portanto, há um site da lista vermelha e depois tem um ficheiro PDF que lá está disponível que tem umas justificações, embora, como eu já disse noutras ocasiões, essas justificações são muito sumárias. Ora, no caso do GRU, ele está classificado, manteve-se neste livro vermelho o estatuto de vulnerável, mas com uma justificação que, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Eu não gosto de estar sempre aqui a levantar questões sobre a lista vermelha, mas a verdade é que cada vez que eu vou consultar alguma coisa, eu encontro situações que são muito difíceis de entender. Então, no caso do GRU, a justificação que é dada para estar como vulnerável é a seguinte: população com uma área de ocupação muito reduzida, menor que 20 quilómetros quadrados. Pá, isto não faz sentido nenhum. 20 quilómetros quadrados basicamente é um quadrado ou um retângulo de 4 por 5 quilómetros. Os GROs estão em mais de metade do Alentejo, quase. Portanto, e eu fui ver o que é que dizia o livro vermelho anterior. E o livro vermelho anterior também tinha como vulnerável e dizia que a extensão da ocorrência era inferior a 20 mil quilómetros quadrados e a área de ocupação inferior a 2 mil quilómetros quadrados. A sensação que eu fiquei é que nesta lista vermelha alguém deixou cair aqui alguns zeros e passou de 2 mil ou 20 mil para 20 quilómetros quadrados. Quer dizer, isto não tem sentido. Não tem sentido. Estes valores não têm qualquer justificação. Portanto, Mas existe ou não existe alguma perda de habitat atualmente? Eu sei olha, que isso é um dos riscos que está identificado, mas não sei é se... um dos riscos que está identificado. O que acontece é que a área de ocorrência em Portugal não tem estado a diminuir, tem estado a aumentar. Portanto, a minha única. Eu não falei com ninguém da lista vermelha, que eu nem sei muito bem quem é a composição da equipa, mas eu não falei com ninguém sobre isto. Mas eu, quando vi isto dos 20 quilómetros, eu pensei: epá, isto ou é um engano, que é uma hipótese, é ter sido um engano e alguém se enganou a digitar isto, ou então foi copiado do outro lado, quer dizer, sem verificação. Mas a sensação com que eu fico é que isto foi publicado, esta lista foi publicada sem ter sido revista com atenção. Eu não quero estar sempre a ser muito crítico, como eu disse, mas eu tenho encontrado erros atrás de erros nesta lista vermelha e situações que não têm explicação, e dizer que os GROs ocorrem numa área inferior a 20 quilómetros quadrados, epá, é algo que não tem a ver com a realidade, não tem mesmo. Uhum. Porque, Então onde é que são os sítios onde se consegue encontrar essa espécie com olha, mais quando facilidade? eu comecei a observar aves, portanto, nesta altura, que foi quando eu vi estes grus, e que nessa altura os censos da altura apontavam para uma população de cerca de 2 mil indivíduos invernantes, e agora, como eu disse há pouco, está nos 16 mil, 15 mil, 16, não, 12 mil, 15 mil, 16 mil, isto flutua um bocadinho, portanto está 6 a 8 vezes superior ao que era em 1990. Na altura, quando eu também comecei a conhecer mais sobre os censos, havia essencialmente 4 núcleos em Portugal de invernada. Um no Alto Alentejo, em Campo Maior, outro naquilo que se chama hoje Alentejo Central, que é o distrito de Évora, precisamente na zona de Évora, outro também no Alentejo Central, mas muito mais a leste, que era em Mourão e que se estende para sul até Moura e Barrancos, e um outro ainda na zona de Mértola, que é o tal que se estendia até Castro Verde, que foram aqueles que eu vi pertenceriam supostamente a esse de Mértola. Esses 4 núcleos continuam a existir, mas eles alargaram a sua área. Por exemplo, este de Mértola agora estende-se muito para norte até à zona de Beja e de Albufeira do Roxo, que era um sítio onde na década de 90 praticamente não apareciam grãos. O de Campo Maior também se alargou para o oeste e eles agora aparecem com mais frequência nos concelhos de Elvas, de Monforte e de Arronches.
Os outros núcleos, o de Mourão e Moura, eu penso que também se alargou para sul, na direção de Serpa, possivelmente também aparece nos concelhos vizinhos, mas já não vou para essa zona há algum tempo. Portanto, eu julgo que houve um aumento, quer quantitativo, quer em termos de área. Portanto, a área aumentou, o efetivo populacional aumentou. A haver uma justificação para os grossos estarem ainda na categoria vulnerável, a justificação nunca poderia ser menos de 20 km quadrados. Quer dizer, repara, esta área que eu descrevi, o Alentejo todo tem qualquer coisa como, se não estou em erro, 20 mil, não, deve ter mais de 20 mil, deve ter para aí 30 mil km quadrados, aproximadamente. É claro que eles não ocorrem no Alentejo todo, mas vamos imaginar que ocorrem em 5 mil ou 10 mil km quadrados, por exemplo. Nunca serão 20 km quadrados, quer dizer, é 2 ordens de grandeza acima, para não dizer 3 ordens de grandeza. Portanto, ou há uma outra justificação para estar como vulnerável, ou então já não devia estar como vulnerável e se calhar devia estar como, por exemplo, quase ameaçado. Os grossos tornaram-se extremamente abundantes. E é curioso notar que isto que aconteceu com os grossos vai ao contrário das previsões todas, porque no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, do qual eu sou coautor, faço aqui também desde já esta nota, diz precisamente na parte final do texto sobre o grou. Atualmente pesam várias ameaças sobre esta espécie, como a regressão da área coberta por montados de azinho abertos, a intensificação da agricultura, sobretudo nas áreas sob a influência da barragem de Alqueva, o envenenamento acidental por produtos agrícolas, a perseguição direta por caçadores, que é ilegal, e a perturbação e as alterações de habitat junto aos dormitórios. Recentemente, o número de grãos que fica a invernar em França tem aumentado, assistindo-se a uma diminuição da população invernante em Espanha, o que poderá estar ligado a alterações climáticas e a outros fatores, como a disponibilidade de alimento. Se esta tendência se mantiver, o número de indivíduos que chega a Portugal poderá sofrer um decréscimo considerável. Isto foi escrito em 2007 ou 2008. Portanto, já se falava na possibilidade das alterações climáticas empurrarem estes bichos para norte e da população invernante diminuir. Aconteceu o contrário. Desde que este livro foi publicado, a população invernante em Portugal duplicou. E, curiosamente, um outro livro publicado em Espanha, que é The Birds of the Iberian Peninsula, em 2015, diz exatamente a mesma coisa. Diz que, devido, entre outros fatores, aos invernos mais a menos, portanto, às alterações de clima, que se prevê que a população invernante em Espanha diminua. Aconteceu a mesma coisa. A população em Espanha invernante duplicou e, neste momento, já vai para cima dos 200 mil indivíduos. E isto é curioso porque mostra que, quando nós falamos de alterações climáticas, e nós ouvimos muitas vezes falar de alterações climáticas a propósito da distribuição e da tendência das aves, o que eu vejo muitas vezes referido, e atenção, está referido naquele livro do qual eu também sou coautor, o que eu vejo referido muitas vezes são suposições que me parece que partem do pressuposto que as alterações de temperatura são o único fator a condicionar a distribuição das aves. E na prática nós verificamos que não é isso que acontece e que há muitos casos de espécies cuja população evolui exatamente na direção oposta. Ou seja, teoricamente os grãos deviam mexer-se mais para norte e, portanto, iriam chegar menos a Portugal. Na verdade, o que se verificou a nível europeu, quando nós olhamos para o Atlas Europeu, é que houve uma enorme expansão de grãos, sim, mas para sul. Eles colonizaram a maior parte da Dinamarca, uma grande parte da Alemanha, porque eles na Alemanha só existiam no leste e colonizaram a Alemanha Ocidental, começaram a nidificar na Holanda, no Reino Unido, no Nordeste de França, na Áustria e numa série de outros países. Portanto, mantiveram-se nas zonas a norte, expandiram-se para sul. É verdade que a população invernante em França aumentou, portanto, eles começaram a invernar em zonas onde não invernavam, mas esse aumento em França não foi feito à custa dos invernantes da Península Ibérica, porque os invernantes da Península Ibérica também aumentaram. A sensação com que eu fico é que a população nidificante aumentou de tal forma que eles expandiram a sua área de invernada, deixaram de invernar apenas na Península Ibérica e passaram a invernar em França e na Alemanha e noutros países. Portanto, todas as previsões, digamos assim, sobre a evolução do sentido da distribuição e da população de grãos estavam erradas. Foi isto que nós constatamos. E este caso é um bom exemplo de que nós devemos ter alguma cautela a fazer este tipo de projeções,
porque há sempre outros fatores que nós não levamos em conta, e um desses fatores tem a ver, por exemplo, com a capacidade das aves se adaptarem às alterações de habitat. Os grãos gostam de invernar perto de zonas úmidas, seja de reservatórios artificiais, seja de arrozais, por exemplo, e há dados que mostram que em Espanha, na Extremadura, a Extremadura é a zona mais importante para a invernada de grãos. A Extremadura, para quem não sabe, é uma região que confina com o Alto Alentejo e com a Beira Baixa, portanto corresponde às províncias de Cáceres e Badajoz, e 90% dos grãos que invernam na Extremadura, que são mais de 100 mil, invernam junto a massas de água artificiais. Ora, aves que vão usar massas de água artificiais são aves que se conseguiram adaptar. E eu acho que essa capacidade de adaptação explica em grande medida este aumento da população invernante de grãos em Espanha e por arrasto também em Portugal. Portanto, Estes nossos grãos que vêm aqui invernar, portanto, vêm norte da Europa e Sibérias ou coisa assim do género, ou da Sibéria já é uma espécie diferente. Essencialmente do norte da Europa. É claro que é possível que haja grãos vindos da Sibéria, porque eles têm uma distribuição vastíssima que vai pela Rússia fora, só que eu penso que aí há muito menos indivíduos anilhados e, portanto, não se sabe muito bem a origem. Agora, não se sabe a origem, quer dizer, não se sabe a zona de invernada desses que vêm da Rússia. No caso de Espanha, sabe-se É que a zona da invernada também é muito extensa, não é? porque eles não vêm só para aqui, ou seja, eles vão também para outras zonas do mundo, vão concretamente também para alguns, não muitos, para o norte da África, mas para o norte da África, aqui em Marrocos, mas depois também vão muitos para o Vale do Nilo, que é a tal região histórica que eu falei, que os antigos já conheciam as aves a migrar para lá. Portanto, alguns vão ali para o norte da África, do lado do Egito, e depois descem também até ao Sudão, e depois há populações mais orientais da Sibéria Oriental que vão invernar ao subcontinente indiano e ao sul da China. Mas, no caso das aves que vêm invernar à Península Ibérica, em Espanha já foram recuperados mais de 600 grãos, e os países de origem eram principalmente Noruega, Suécia e Alemanha. E depois, em menor quantidade, Finlândia, Estónia. A Estónia é o país dos países bálticos, o que está mais a norte, e depois ainda um pequeno número da Polónia. Em Portugal as origens são semelhantes, embora haja um número menor de recuperações, mas também vem, grosso modo, desses países. No estado, no lado da Nova Terra, portanto, A Terra Nova? Não. Terra Nova, sim, aí não há, pelo menos a nossa espécie, o grus Não, não tem aparece aí. o grão americano, que também é migrador, e curiosamente há um registro portanto é o grus canadenses, que é o nome, é o grão canadiano. Há um registro de uma ave dessas misturada com grãos comuns observado na Extremadura, portanto na zona da província de Badajoz, em novembro de 2011, e que ficou para lá e que ficou lá em 2012, e presumivelmente o mesmo indivíduo voltou a ser visto em Espanha em 2013. Portanto, quando há aves que se perdem das suas migrações, vamos imaginar que esse indivíduo atravessou o Atlântico, uma ave que está perdida vai tender a juntar-se a outros que não são da mesma espécie e são do mesmo género. Portanto, um pato perdido junta-se a patos, uma gaivota perdida junta-se a gaivotas, um grão perdido vai se juntar a outros grãos. Portanto, por isso é que às vezes, para procurar raridades de um determinado grupo de aves, uma técnica conhecida é procurar em bandos muito grandes de espécies comuns. Pois eles tendem depois a juntar-se, não é? É. Pois é, olha, Gonçalo, é assim, como dizes, não é? Aqui vai ficar muito tema de conversa para o futuro, porque já estamos aqui com bastante tempo de conversa e faltava falar aqui de uma série de Falta muita aspectos coisa, ainda. mas eu, antes de terminar, gostava só de deixar aqui uma nota para quem quiser saber mais sobre os grãos. Há um site que é relativamente recente, eu penso que este site não tem mais de um ano, e é um site que tem bastante informação completa e atualizada sobre a invernada dos grãos em Portugal, e portanto vou deixar aqui só a indicação do site para quem quiser consultar, e depois numa conversa futura ou num novo webinário podemos apresentar mais em detalhe. O site é grãosportugal.org. Portanto, é um site dedicado exclusivamente aos grãos e que tem dados representados também graficamente sobre os resultados dos censos em Portugal,
e é útil para ajudar a perceber a tendência ascendente da população que tem invernado no nosso país, partindo dos tais 2.000 indivíduos que eu falei por volta de 1990 para os 12.000 a 16.000 que temos na atualidade. Portanto, fica aqui também então esta informação. Temos realmente que ficar por aqui porque a conversa já vai longa, muito ficou por dizer, mas pronto, há mais espécies à espera de serem chamadas. Gonçalo, obrigadíssimo então mais uma Obrigado, vez Zé. a todos, a todos os que nos ouvem também, e até à próxima. Até à próxima.